Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida e no seio de toda a sua família. Eu quero compartilhar, através da nossa página no YouTube, este vídeo onde eu trago novamente a palavra ministrada no culto de ontem à noite. Ontem foi quarta-feira, nós tivemos o nosso culto pela manhã, às 7h30 da manhã, e também o nosso culto à noite, às 19h30, na nossa igreja, ali na Avenida Conselheiro Furtado, número 2623, entre as travessas 9 de janeiro e 3 de maio. Eu quero levar até você esta palavra, e na quarta-feira à noite nós estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Já estamos no último capítulo, no capítulo 4. Eu quero compartilhar apenas 2 versículos, os versículos 8 e 9 do capítulo 4, que tem como tema, esses 2 versículos têm como tema, em que pensar. E o texto diz assim, versículos 8 e 9 do capítulo 4 de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o versículo 9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Apenas esses 2 versículos foi a nossa meditação no momento da palavra, ontem, no nosso culto à noite. Eu trago para você, no aconchego do seu lar, ou no trabalho, ou num momento de folga, você poder meditar junto comigo nesta passagem, em que pensar. Vejam que Paulo começa o versículo 8 dizendo finalmente, ou seja, já estamos no 4º capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Desde o 1º capítulo ele vem discorrendo sobre a doutrina bíblica em vários aspectos da vida cristã. E aqui ele já começa a se encaminhar para a conclusão da sua carta, para o epílogo, para as conclusões finais. E ele nos brinda, nessa caminhada para a conclusão da sua carta aos Filipenses, ele nos brinda com essa proposta de coisas que devem ocupar a nossa mente, ou de coisas em que nós devemos pensar, ou de coisas que devam ocupar o nosso pensamento. E ele diz tudo o que é. Tudo, dando uma ideia de plenitude, de abrangência. Tudo o que é verdadeiro. A gente sabe que o oposto à verdade é a mentira. Então devemos deixar para lá. Não deve ter lugar na nossa mente as coisas relacionadas à mentira, ao engano, à falsidade, mas sim tudo o que é verdade. Deve ocupar a nossa mente. Ele vai ainda dizer que tudo o que é respeitável, e aqui ele entra no campo dos relacionamentos, o respeito, a consideração,
né? O considerar o próximo superior a si mesmo. É uma busca que Paulo diz que a família cristã deve sempre estar nessa busca de manter no ambiente da igreja, no ambiente da família, no ambiente do trabalho, no ambiente da relação com a vizinhança, no ambiente dos nossos círculos sociais, deve prevalecer o respeito, ou um ambiente respeitável. No ambiente da igreja, nós termos a consideração, né, no ambiente da igreja, com os nossos líderes, com os nossos irmãos, o tratamento respeitoso, o tratamento devido. No ambiente da família, o respeito e a consideração aos mais velhos, aqueles que têm a autoridade, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia. Né? E assim, se nós, nos níveis, praticarmos o respeito, dando a honra devida a quem merece, Paulo diz que isso é bom, que isso esteja na nossa mente. Ele prossegue dizendo: tudo o que é justo, justiça, contrário de injustiça. Tudo o que é justo deve ocupar a nossa mente. Logo, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento deve espelhar o que é justo. Por exemplo, pode o crente ter gatonete? Não, porque a gatonete é um serviço ilegal, conhecido como pirataria. Não é justo, né? Você pagar menos por um serviço que está sendo roubado de uma operadora. O correto é você fazer um contrato com uma operadora, pagar a fatura que fica estabelecida no serviço solicitado, e em tudo, né? Os contratos, no empenho da palavra, na decisão, num julgamento, devemos sempre buscar o que é justo. Ele prossegue: tudo o que é puro. Vivemos um tempo onde a sexualidade está desenfreada, onde a malícia, a maledicência, onde a pornografia, onde toda sorte de pecados sexuais, né? Hoje namorados não têm mais o respeito à sua castidade. Hoje os namorados já iniciam uma vida sexual que deveria ser guardada para o pós-matrimônio legal, perante um juiz de paz, num cartório, ou perante um sacerdote religioso, com a presença das testemunhas familiares. O rito do matrimônio legal que a gente conhece hoje em dia está sendo desprezado, né? Busca-se a impureza, busca-se a quebra dos padrões de uma sociedade justa. Mas o cristão, Paulo, convida os filipenses e a nós também a vivermos de forma pura, puros os nossos pensamentos, puro o nosso olhar, puro as nossas palavras. Ele prossegue dizendo: tudo que é amável, tudo que é doce, né? Tudo que é feito com amabilidade, com amor, tudo que é feito com a consideração devida, tudo que é amável. Devemos ser pessoas amáveis, queridas, que tornam um ambiente agradável. Para isso, precisamos ter sempre um sorriso no rosto, palavras motivadoras. Devemos sempre encarar a vida na perspectiva de superação, na perspectiva de lutar para alcançar o objetivo de forma legal, de forma justa, né?
amável. Seja um cidadão amável no ambiente da sua casa, da sua vizinhança, no seu ambiente estudantil, no seu ambiente profissional. Seja amável. Ele prossegue dizendo tudo o que é de boa fama. Nós conhecemos políticos corruptos, nós conhecemos pessoas envolvidas com vícios, nós conhecemos pessoas que se inclinam à prostituição como ganho financeiro. Tudo isso traz má fama. Bebedeira, glutonaria, todo o excesso traz uma má fama. E Paulo nos convida a que a nossa mente busque vivenciar tudo o que é de boa fama. Que assim seja o nosso viver. E ele conclui esse versículo dizendo: se nessas coisas há alguma virtude e se há algum louvor, na verdade, no respeito, na justiça, na pureza, no ser amável, no ser de boa fama, se há virtude nisso, ele diz, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. E o versículo 9, ele vai se colocar como próprio exemplo ao apóstolo Paulo. Em outra carta ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ele tinha um referencial, ele imitava a Cristo. E ele convida os seus seguidores a imitá-lo, porque imitando a ele também, indiretamente, estarão imitando o próprio Cristo. Ele diz assim no versículo 9: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Ele diz em mim, ou seja, ele se coloca como referência. Ele diz, isso praticai. Paulo ensinou os filipenses. Paulo transmitiu a verdade do Evangelho aos filipenses. Eles aprenderam a verdade, eles receberam a verdade, eles ouviram a pregação poderosa da palavra de Deus e eles viram o poder que tem a palavra de transformar a vida daquele que crê em Deus. Paulo se coloca então como um homem, um apóstolo, um representante, um embaixador dos céus, convidando os filipenses a olharem para ele. Olha, vocês aprenderam, vocês receberam, vocês ouviram e viram. Então, isso praticai, isso colocai em prática. E aí ele fecha o seu ensino aqui dizendo, e o Deus da paz seja convosco. Paulo aconselha os cristãos filipenses a ocupar suas mentes com aquilo que é bom. O salvo deve condicionar ou conformar a sua mente à mente de Cristo. Fazendo isso, ele sempre fará o que é bom. Que Deus te abençoe com esta palavra para hoje, para esta semana. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.